França ou República Francesa, localizada na Europa Ocidental, um país que está entre os mais ricos e desenvolvidos do mundo, um país populoso, diversificado, privilegiado por sua cultura e historicamente importante, por ser responsável pela grande e famosa Revolução, a Revolução Francesa. Antes de entendermos sobre a Revolução Francesa, precisamos saber o que estava acontecendo na França antes da Revolução. O país passava por uma crise agrária, ou seja, pouca produção e aumento dos alimentos, gerando desempregos e problemas econômicos, explica o historiador Caio Souza. Além de todos esses problemas, a França havia perdido uma guerra, a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, e também havia mandado muitos soldados para a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ou seja, estava totalmente desestruturada, sem contar a nobreza e o clero, que não pagavam impostos, fazendo com que a população sustentasse-os, mas o Estado, que já estava bem endividado. Minha mãe conta sobre as experiências da minha tataravó, que vivenciou o tempo da Revolução. Lembro-me dela falar, era desesperador. A França naquela época tinha um governo absolutista, ou seja, o rei era o poder maior. Luís XVI possuía também uma sociedade estamental, composta por 3 estados, sendo eles o clero, a nobreza e o povo. O povo era composto pelos camponeses, a burguesia e os sans-culottes. Além disso, a França, melhor, a Europa toda estava sob os ideais iluministas, onde buscavam liberdade, igualdade e fraternidade. O rei, então, procurava desesperadamente por uma solução. Cobrar impostos do clero e da nobreza foi uma delas, mas não obteve resultado. Então convocou os estados gerais, clero, nobreza e o povo. Porém, o rei já sabia que o clero e a nobreza tinham os mesmos interesses. Ele dissolveu os estados, transformando o terceiro estado em uma assembleia constituinte, para que criassem leis que ajudassem a resolver tudo isso. Acredito que nesse momento o rei estava numa situação bem difícil. Minha função é sempre buscar fontes que completam a história, para realmente ter teorias para o que acontecia no momento. O rei estava completamente sem chão, com todo o peso em cima dele naquele momento. Eu não queria estar no lugar dele. Não podemos nos esquecer dos sans-culottes, que foram importantes também para que a Revolução Francesa pudesse acontecer. Eles faziam parte do terceiro estado, eram os populares daquela época e estavam bastante animados com as mudanças que a Revolução iria trazer. Esse grupo era composto pelos pequenos comerciantes, trabalhadores urbanos, e foram eles que movimentaram a Revolução. Teve um período que foi denominado de Grande Medo. Devido à falta de comunicação da época, os camponeses estavam perdidos. Não estavam entendendo o que estava acontecendo na época, fazendo com que ficassem revoltados. Minha mãe diz que quando minha tataravó vivenciou esse período, apesar de curto, foi terrível. Os camponeses estavam meio loucos e revoltados, começaram a atacar propriedades, matar os nobres, tudo meio que sem uma explicação. Do nada, sem ninguém entender, e só pararam depois de um mês. Um tempo já havia se passado, e a Assembleia já havia criado várias leis, tirando impostos senhoriais e muitas características do feudalismo que ainda existia na França, que também era um dos problemas na época, pois muitas das vezes os impostos não chegavam ao rei e iam direto para os senhores feudais. Porém, também aboliram bens da igreja e foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração foi muito importante. Ela era um documento contra a sociedade do antigo regime, era inspirado nas ideias liberais iluministas. Ela pregava a divisão do poder em 3 poderes, as liberdades individuais e o direito de propriedade privada. Também foi aprovada a Constituição Civil do Clero, que começou a separar o Estado e a Igreja, tirando alguns privilégios da nobreza, dando direito de voto para todos os homens que tinham certa renda, começando a se tornar uma monarquia constitucional, com divisão de poderes. A aprovação da Constituição de 1791
foi o que fez com que a França tivesse, de fato, uma monarquia constitucional. E com esse acontecimento, o rei acabou por ficar completamente de lado e deixou de ser considerado a figura mais simbólica e importante da época, então ele foi atrás de poder. E surgiram boatos de que o rei teria traído a França. Então, nessa época, começa a divisão dos grupos na Assembleia, que ficou dividido entre os girondinos e os jacobinos, como se fosse a nossa política atual. As pessoas de direitas e as pessoas de esquerda, sendo os girondinos de direita, que faziam parte da alta burguesia, nobreza liberal e buscavam um modelo liberal burguês sem muitas conquistas públicas. Já os jacobinos eram radicais que ficavam à esquerda do rei, que buscavam o aumento das compras populares. Girondinos, para pegarem o poder de vez, matam o rei, assumem o poder, mas logo perdem para os jacobinos e começa o período de convenção. O período de convenção começa quando os radicais, também conhecidos como os jacobinos, tomam o poder dos girondinos e aprovam uma nova Constituição, a de 1793, que autorizou o sufrágio universal masculino, deu direito ao trabalho, ao ensino público gratuito e, além disso, eles aboliram a escravidão nas colônias francesas e fizeram a Lei do Máximo, que colocava um preço limite em todos os produtos de necessidade básica, impossibilitando de que os produtores, assim, colocassem um valor maior do que o proposto pela lei. Quando parecia estar tudo certo, surgiu o período do terror sobre o governo dos jacobinos. Um período irônico, de maior repressão, mas ao mesmo tempo um momento de maior conquistas públicas. O momento que foram aceitas todas essas leis que beneficiavam a população. Esse período recebeu o nome de terror, porque foi justamente terrível. Era o método dos jacobinos de acabar com qualquer pessoa suspeita e contrária à revolução, guilhotinando elas, e minha tataravó foi uma delas. Por isso foi considerada a época mais violenta da revolução. Com todo esse terror, as pessoas morrendo por serem suspeitas, por serem contra a revolução, os jacobinos começaram a perder o poder, porque as pessoas ficaram horrorizadas e com medo. Então, eles começaram a perder a credibilidade com elas. O líder dos jacobinos, Robespierre, é então guilhotinado, assim como outros jacobinos, para que todo esse terror acabasse. Com tudo isso, houve início do Diretório, que durou 6 anos, onde os girondinos assumem novamente o poder, porém durante os 6 anos endurecem e perdem novamente. Acontecendo o golpe do Estado, ou o golpe de 18 de Brumário, que coloca Napoleão Bonaparte no poder em 1799, colocando um fim na Revolução Francesa e começando a Era Napoleônica. A Era Napoleônica começa em 9 de novembro de 1799 e tem um fim em 28 de junho de 1815, quando Napoleão, um soldado popular no exército, conhecido como Soldado da Revolução, conhecido por ser um bom estrategista e considerado bem-sucedido e amado pela maioria, através de um golpe assume o poder na França, junto com Roger Ducos e Sieyès, mas como o primeiro cônsul, logo depois se tornando cônsul vitalício e depois nomeado imperador da França. Napoleão, logo que entrou para o governo, consolidou algumas leis da Revolução Francesa e logo em seguida aprovou o Código Napoleônico, que deu o direito à propriedade privada, ao casamento civil, às igualdades de todos perante a lei e às liberdades individuais. E também divulgou o Catecismo Napoleônico,
que ditava como as pessoas deveriam se comportar perante a Deus e ao imperador. Napoleão também incentivou na educação, criando liceus, que foram colégios internos responsáveis pela formação de cidadãos. Deu concessões aos camponeses, manteve a reforma agrária, facilitou o acesso à propriedade de terra, estimulou o desenvolvimento da indústria, criou o Banco da Finança e adotou a política protecionista, onde colocava grandes impostos em produtos importados. Napoleão não estava satisfeito ainda. Ele anexou Portugal, fazendo com que a família real portuguesa fugisse para o Brasil. E como ele queria o fim do absolutismo, então começa a invadir outros países, gerando guerras para tirar os ex-absolutistas do poder, como tirou o rei da Espanha e colocou seu irmão no lugar. Napoleão, então, foi cada vez mais conquistando novos territórios, quase toda a Europa. Porém, Napoleão queria conquistar a Inglaterra, que era inimiga da França desde o século XVIII, mas a Inglaterra era uma ilha e tinha uma grande navegação, então Napoleão tenta invadir, mas perde a batalha. Como ele já tinha quase toda a Europa, ele instala então o bloqueio continental. O bloqueio continental fez com que qualquer país europeu parasse de comercializar com a Inglaterra para que a mesma ficasse enfraquecida, com o objetivo de conquistá-la futuramente. E também para que a França se tornasse a maior provedora comercial da Europa, tomando assim o lugar da Inglaterra. Porém, a França não deu conta de suprir toda a demanda do comércio europeu e a Inglaterra não saiu tão prejudicada com o bloqueio, pois comercializou com a América, então meio que fracassou a ideia de Napoleão. Logo depois, Napoleão tentou reconquistar a Rússia, mas fracassa também, e seu irmão é derrotado na Espanha, pois não é aceito pelos espanhóis. Então, em 1814, Paris é invadida pelos inimigos de Napoleão e ele é obrigado a abdicar. É mandado para uma ilha no Mediterrâneo chamada Ilha de Elba, porém consegue convencer os cárceres que cuidavam dele na ilha a se juntar a ele. Então volta para a França e retoma o poder. Quando assumiu o poder, Napoleão governou por apenas 100 dias, tanto que seu governo recebeu o nome de Governo dos 100 Dias. Após esse período, acontece a Batalha de Waterloo, em 1815, e Napoleão é mandado definitivamente para uma outra ilha ao sul da África, chamada Ilha de Santa Helena, onde viveu alguns anos e morreu. Até hoje não se sabe o motivo da morte de Napoleão. Alguns acreditam que seja por úlcera no estômago ou câncer, já outros acreditam que Napoleão foi envenenado aos poucos pelos carcerários. Até hoje, na França, não há uma opinião certa se Napoleão foi um tirano ou um herói, devido aos países que não gostavam dele, mas ao mesmo tempo outros que faziam bom proveito de suas leis. Então, gente, agora a gente vai falar sobre os sans-culottes, que eles eram do terceiro estado e eles eram pessoas que tinham problemas de pele. E aí o que acontecia? Eles ficavam com umas gorduras muito grandes. Então, depois disso, eu vi a nave extraterrestre pousando no meu quintal. E eu fui lá conversar com um ET que chama Wilson. Não deu. Wilson. Vai. Oi pessoal, meu nome é Carlos Gordino, eu tenho 16 anos, moro em Santa City. Eu gosto muito de batata, mas eu detesto a cenoura, é uma legume muito ruim. E eu gosto de sopa, apesar que sopa eu só gosto da sopa da minha mãe. Gente, quando eu tinha 2 anos de idade, eu fui pra praia e eu morri. E eu reencarnei como essa pessoa que eu sou hoje. Isso é triste porque eu era uma criança linda e agora eu queria muito chorar, mas eles estão fazendo caras engraçadas e com meu celular ainda. Ai meu Deus do céu. Only you. Eu vou colocar isso. Também. Estica mais o braço. Vai, Kai, gravando. Only you. Vai. Queria dizer que
tá Quando faz sendo barulho difícil pra mesmo. mim, porque eu não consigo parar de dar risada, porque eu falo tchabacate, About the French Revolution, well, teve essa vez que minha avó foi na padaria, aí ela levou uma nota de 50. Aí a moça falou pra ela, senhora, eu não tenho troco. E ela começou a discutir com a moça. E aí ela, tipo, perdeu muito a paciência. Ela jogou o pão no balcão e falou... Caio! Então, majestade, a gente assinou a primeira lei de dezembro de 1822 que vai expulsar todos os alienígenas da França, mandá-los pra região que a Natália sabe. essa daqui, essa região. que Exatamente. O Whitson finalmente sairá do planeta com suas Exatamente. maconhas. E você precisa assinar exatamente aqui a lei. Vou assinar isso agora. E Então, você tudo precisa bem. assinar esse termo. Me deu uma caneta. E todos os que se recusarem a sair vão ser Ai, ai, porra. Nossa, majestade, senhora... Vocês todos serão convocados para lutar junto com o rei. Vocês precisam ajudar a fazer a revolução contra o ET que invadiu a França. Whitson. É isso. ET O nosso Wilson. rei precisa de ajuda. Batata. A gente vai cair. O que eu faço nessa porra de França? Calma, eu não posso ajudar. Precisa se O acalmar. Whitson invadiu a França com as tropas de Mas a ETs. gente pode... Mas temos que fazer alguma coisa. Eu sei que tem. Você precisa de parar que eu tô perto, porque tu nem que mora aqui embaixo. Desculpe, neném, eu esqueço. Pega lá o negócio pra Ai, mim. tá bom. Vai lá. Sim, senhor. Mas o Whitson invadiu com as tropas dos ETs e batata. Mas aí... Majestade, a gente não pode... A Natália. Só vai pro meio do apenas. Faz alguma coisa. Encosta assim em mim, tá bom? A próxima vez que eu vou botar... Querida! Ai, não pode pular. Vai começar tudo. Gente, é... Sim. Eu não entendi. Mano. Nossa, a Lívia é 10 anos. Ele roubou o chão inteiro. Pelo rei Kalil Isaac, que dizia que as pessoas não podiam amar mais os animais do que os próprios irmãos, pessoas, porque quem ama muito os animais demonstra traços de psicopatia. E eu não sei mais o que falar, eu só vou ficar aqui no blá 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 e pedir a palavra que eu vou te contar. E eu espero que já tenha dado a quantidade de linhas e chega e me fala se tiver dado, porque eu não sei mais o que falar e lá 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 lá. I took 2.5 in the test and I got 7.5 because my pretty friend Livia made this for me. Thank you. You're welcome. Meu grande medo é morrer, porque Nossa, eu não... eu sei que eu sou uma pessoa boa, mas será que eu vou pro céu? Eu tô com calor, vai Deixa eu pegar. ver a E o ventilador não pode ficar virado pra mim, porque senão meu cabelo vai ficar tipo e aí não vai dar certo. Ah, gente, eu já estou triste, eu não preciso demonstrar. Eu tô rindo. Não deu. Continua, chupa a porta, vai. Vai. Ah. Tá bom, quem você elimina e por quê? Oi? Quem você elimina e por quê? Eu elimino o Caio, porque... Questão de afinidade. Eu não vou ser falsa, eu não gosto dele, eu acho que ele é uma pessoa... Isso é muito triste. E abaixa a cabeça. Isso é muito triste. Eu tô com muito calor, será que eu posso me matar? Então, Deus e Mar era um homem do grupo Help Tumblr. Ele fazia montagens ótimas, fingindo que ele tinha músculos. Agora eu vou falar sobre os jacobinos. Os jacobinos são as pessoas que shippam a Isabela Swan do Crepúsculo com o Jacob, ao invés de shippar com o Edward. Pra mim, eles estão muito certos, porque o Edward tá morto e isso é necrofilia. Mas se bem que o Jacob é um lobisomem, então isso é zoofilia, exatamente, como disse a francesa ali ao meu lado.